Aprender um instrumento pode ser muito desafiador para estudantes iniciantes. A depender do nível de proficiência que se deseja alcançar no instrumento ou no canto, essa dificuldade se equipara ao aprendizado de um novo idioma. Entendendo que estudantes autodidatas e mesmo alunos de professores de música têm certas dificuldades na maneira de encarar o estudo de música, eu preparei esse vídeo em que eu tento dar algumas dicas de como começar a estudar teoria musical, estudar técnica no instrumento, tentando traçar um caminho de aprendizado que não seja desgastante e que torne o seu caminho no estudo da música agradável e produtivo. Então, se você quer aprender mais de teoria musical e de técnica aplicada ao instrumento, só me segue porque você está na Escola de Música 1. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar esse vídeo, já peço que você dê o like. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. A gente está sempre produzindo coisas novas aqui. A gente também tem o nosso site Escola de Música On, onde a gente faz publicações, onde você pode ter acesso a PDFs, posts e tudo mais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando a gente começa a estudar algum assunto, seja ele qualquer, muitas vezes a gente começa impulsionado por uma visão sobre essa área sem ter conhecimento prévio do que forma essa atividade fim. Então, nesse trecho, eu quis dizer que sempre quando começamos uma nova atividade, principalmente quando ela está relacionada a alguma modalidade artística, a gente é movido por uma visão romantizada dessa atividade. E isso é muito bom, porque essa paixão inicial, ela deve sempre estar com a gente, para que a gente possa desenvolver essa atividade artística de forma prazerosa. Porém, qualquer pessoa que queira se envolver de forma mais aprofundada nesses campos de estudo deve saber que a atividade artística envolve esforço e comprometimento. E, naturalmente, ao longo dessa jornada de aprendizado, haverá momentos em que vai se impor dificuldades que vão exigir bastante comprometimento e força de vontade, coisas que vão demorar meses para serem superadas. Portanto, antes de a gente pegar em instrumentos e aprender acordes e notas musicais, é interessante que se prepare o nosso psicológico para enfrentar esses momentos de adversidade. No caso da música, a gente entra no estudo de música muito pensando em músicos já formados, sem entender exatamente do que a música é composta. Então, sempre quando você vai começar a estudar alguma matéria que é nova, é importante você se familiarizar com os conceitos iniciais. Dessa forma, vamos iniciar nossa linha de raciocínio fazendo uma conceituação de música. Você pode pensar muitas vezes que essa parte de conceituação ela é dispensável, visto que quando eu vou entrar numa aula de violão, eu quero aprender a tocar violão e não aprender exatamente o que forma o violão, as cordas e todo o conceito musical por trás do instrumento. Mas é interessante que, em ao menos uma medida, a gente esteja familiarizado com alguns conceitos que vão nortear a ideia do estudo dentro do instrumento ou de qualquer campo de estudo que você for se aventurar. Dessa forma, dando um conceito bem simples de música, música é uma manifestação artística que se dá por meio da manipulação deliberada dos sons em função de um tempo pré-determinado. Nossa, falei grego. Vamos decompor essa frase em partes menores em que eu explico exatamente do que eu estou falando. Vamos começar com música é arte. Essa é a primeira definição que você precisa saber. Sendo arte, ela tem que vir de forma espontânea e de forma criativa. Arte, mais do que técnica e virtuosismo, é a manifestação do nosso ímpeto mais sincero. Sendo mais claro nessa explicação, esse ímpeto artístico a que me refiro é como se fosse uma energia pura, a nossa vontade de brincar com os sons e fazer música. Essa vontade pura, porém, não é suficiente para se criar uma obra artística. Para tal, é necessário que essa energia seja canalizada por meio das convenções propostas para cada modalidade artística. Em uma analogia simples,
O ímpeto artístico é como se fosse um combustível que, se usado em um motor a combustão, gera movimento. Se a vontade é análoga ao combustível, o motor representa a teoria musical e técnica instrumental, conhecimento necessário para se criar arte. A arte, nesse processo todo, é o movimento. Então, a partir do momento que você for entrar numa aula de teclado, de qualquer instrumento que seja, ou mesmo de outras artes, você tem que entender que a arte ela tem que vir de uma manifestação espontânea. Dessa forma, todo o processo de ensino de uma arte que parte de um pressuposto de regras muito rígidas, elas infelizmente podam o nosso espírito artístico. Inicialmente, a arte tem que ser divertida. Tem que ser divertido para quem faz. Então, essa é a primeira ideia. Música é arte. E essa manifestação artística se dá por meio da manipulação dos sons. Ou seja, quando eu estou tratando de música, eu necessariamente, ou não, estarei tratando de manipulação dos sons. Essa manipulação do som se dá por meio de um tempo pré-determinado. Então, a partir dessa informação, vamos entrar em um ponto importante. Música está intrinsecamente ligado ao tempo. No vídeo em que eu falo sobre ritmo, que deve estar aqui, eu falo que ritmo é todo elemento musical que lida com as contagens de tempo. As contagens de tempo se dão por meio da pulsação musical. A pulsação, dentro da estrutura musical que a gente usa atualmente, ela é obtida pela divisão do período de 1 minuto em partes iguais. Se eu divido 1 minuto em 160 partes de mesma duração, eu vou encontrar uma pulsação de 120 BPM. Então, a gente pode decompor essa definição nas palavras que são mais representativas delas, que são arte, sons e tempo. A arte a gente já falou no primeiro momento. Tempo está muito ligado ao ritmo, que eu fiz um vídeo, que deve estar aqui no canto superior esquerdo, e sons, que é o nosso material mais básico de trabalhar. A partir dessas 3 palavras, a gente já encontra direcionamentos de estudo que a gente faz inicialmente. A gente está aqui nesse momento preparando a nossa mente para poder elaborar estratégias de estudo. Se eu pudesse elencar a importância de cada um desses direcionamentos de estudo, eu focaria inicialmente a minha atenção ao ritmo e às contagens de tempo. O motivo é muito simples. Dentre os elementos musicais, a ideia de tempo e a ideia de ritmo, consequentemente, são as mais importantes, visto que em qualquer música que a gente ouve cotidianamente, ela é construída a partir de uma base rítmica. As notas e acordes são encaixados dentro dessa base rítmica. Então, o domínio do ritmo, ele é o rudimento mais elementar na construção de qualquer arranjo musical. Você nem precisa estar ao instrumento enquanto estuda ritmo. Você pode estudar a percepção rítmica, por exemplo, escutando músicas. Inicialmente, sua atenção deve estar focada na percepção da pulsação de cada música. Posteriormente, com os ouvidos já treinados, você deve tentar identificar os compassos em cada música que você escuta. Lembrando que compassos são agrupamentos de pulsos, e nas músicas populares que escutamos no dia a dia, geralmente os compassos possuem a mesma quantidade de pulsos. Para estudantes mais avançados, é recomendável que se estude ritmo acompanhado por um metrônomo. O metrônomo fornecerá a pulsação e o estudo deve estar focado em encontrar proporções de pulsação a fim de melhorar a sua habilidade de contagem de tempo. A partir do momento em que se percebe um domínio mínimo das estruturas rítmicas de uma música, você deve focar a sua atenção em dominar a mecânica aplicada ao seu instrumento. Questões relacionadas à postura, posição das mãos, localização das notas, como fazer acordes no seu instrumento, devem ser o foco da sua atenção, combinada com a habilidade de contar tempos e de tocar precisamente em cima da batida de um metrônomo.
O último grau de sofisticação musical é encontrado quando se tem domínio absoluto da rítmica e das mecânicas do instrumento. Nesse caso, quando se alcança a naturalidade da execução musical, o foco do músico fica livre para explorar as possibilidades sonoras, a expressividade e a linguagem própria. A partir deste nível, entende-se que todas as formalidades do ensino teórico e das práticas mecânicas ao instrumento são apenas entraves necessários para se adquirir ferramentas para se fazer arte. Lembre-se, música é arte. Então, com todas essas informações, espero ter te dado algum norte de como começar a estudar, de como elaborar suas estratégias de estudo. Devo dizer que não basta você elaborar uma estratégia de estudo sem você ter o hábito da prática diária. É muito interessante você cultivar esse hábito. É muito mais produtivo você ter um hábito de estudo constante do que você elaborar metas e estratégias sem ter prática. A prática, ela deve ser uma constante na vida de um estudante de qualquer área, né? No caso da música, ela é fundamental. Então, a partir dessas informações, eu espero ter trago alguma luz para os seus estudos e gostaria de agradecer você por estar até aqui. Muito obrigado. Se você ainda não deu like, por favor, dá um like aí. Você ajuda imensamente o nosso canal. Aqui embaixo tem alguns links também que você pode acessar para ter mais informações do site. Às vezes eu coloco PDFs para acompanhamento. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui novamente. Nos vemos em breve e até mais, hein? Falou!